Questão 3. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 na população economicamente ativa para 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Aí tem um gráfico e diz assim: considerando o que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre 5/9 e 6/9 seja de 4%, então o número de pessoas economicamente ativas em 6/9 será igual a, e tem as opções. Pessoal, qual foi o problema dessa questão? Ela veio uma pegadinha, tá? Pegadinha em que sentido? Porque tem pegadinha entre aspas, né? Tem dois valores aqui. Tem um valor 6 aqui e a gente pode pensar dois valores 5, né? E nós somos induzidos a pensar que é esse primeiro valor. Mas veja que ele falou que é entre 5/9 e 6/9. Então olha a data qual foi. Setembro, né? Então não vai ser esse valor aqui, porque isso aqui é 4/8. Então esse 5 aqui é 5/8. Então o valor a quem a gente vai fazer a referência não é esse aqui. É este aqui, ó. É este aqui, ó. O 5/9. Passou o 1/9, 5/9. Então teria que prestar bem atenção no gráfico para não errar essa questão. Porque existe resposta também para se você usasse esse número. Então, ó, o número que a gente vai usar é 23.020. E ele disse o quê? Que houve um aumento de 4%. Então é só fazer o quê? 4%, ver 4% a mais desse valor. Tá bom? Então, ó, 23.000, terceira questão. E tá assim, que foi um aumento de 4%. E o valor em 5/9 era 23.900 ou em 90? Deixa eu ver aqui. 23.020, perdão. 23.020. 23.020. Pronto. Se eu quero o aumento de 4%, é só eu pegar esse valor aqui, calcular 4% desse valor e depois somar. Ou melhor, eu posso simplesmente colocar, porque o que é 4%? 4% é a mesma coisa de 0,04, não é? Para quem não sabe por que é 0,04, vou apagar aqui, vai ter que ver lá minha apostila, né? Para entender. É 4% porque, pela definição, 4% é 4 sobre 100. Que é a mesma coisa em fração 0,04. Então é só vocês calcularem 0,04 desse valor aqui, você teria o valor acrescentado, certo? O acréscimo. Mas se eu quero saber o valor já com o acréscimo, eu não preciso fazer duas contas, ou seja, fazer esse valor vezes esse para depois somar. Não, eu já posso pegar e simplesmente multiplicar por 1,04. Ok? Eu posso pegar o 23.020 e multiplicar por 1,04. Quando eu faço essa conta, eu espero que vocês... Eu não vou fazer a conta aqui porque eu já vou usar a calculadora para a gente otimizar o tempo, tá? Se eu multiplico por 1,04, vai dar aqui 239 e 40 e 80 centavos. Tá bom? E essa seria a resposta em que letra? Ah, cuidado, tá? Esse valor aqui está em... Qual foi a letra disso aí? Questão 3, né? Ele falou aqui, ó, tem um detalhe, né? Que aqui está em 1.000 pessoas, tá? Então está em milhar. Então se eu quero, isso aqui é em milhares de pessoas, se eu quero o valor exato, que é o que ele está querendo mostrar aqui, eu tenho que multiplicar depois por 1.000. Tá? Eu pego esse valor aqui e multiplico por 1.000.
Não é isso? Porque ele fala em milhares de pessoas. Tá ok? Eu errei a conta não, né? Se eu errei a conta aí, me digam aqui. Então, se eu multiplicar por 1000 aqui, se eu multiplicar por 1000 vezes 1000, dá 2, 3, 9, 4, 8, 0, 0, né? Ando 3 casas para lá. Então, ficaria em 23.940. Tô certo? 23.940. Eu engoli um zero aqui. Poxa. Tô bem, hein? Engoli um zero. 940 mil. 23.940.080. Ok? Essa letra é letra D. Letra D. Ok? Gente, um problema no Enem é, professor, se eu for fazer conta com vírgula aqui, eu posso pegar e me atrapalhar, ou dar uma conta muito grande. Vocês podem simplesmente fazer também por 4 mesmo, ó. Tá? Ou por 104. Porque 1,04 é 104%, né? Vocês podem multiplicar e depois dividir por 100, tá? E é dar isso aqui, ó. 2, 3, 9, 4, 0, 80 dividido por 100. A conta realmente fica mais simples de fazer. E depois dividindo por 100 é só pegar o valor e voltar 2 casas, né? Chegaria a essa resposta daqui e depois multiplicaria por 1000. Tá bom? Então, bem fácil essa questão, letra D. Bora lá. Uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Energéticas estabeleceu que a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo de diesel comercializados nos postos. Ao biodiesel, né? Então, essa resolução diz que todo combustível que é diesel deve ser adicionado biodiesel. E falava assim, que a exigência a partir de 1º de julho de 2009 seria de 4% do volume da mistura final. E até junho desse ano, né, de 2009, o percentual era de 3%. E diz assim, essa medida estimula a demanda do biodiesel, bem como a possibilidade de uma redução da importação do diesel de petróleo. Então, procurem mais saber sobre o biodiesel, né? Biodiesel, ele não é de combustíveis fósseis, né? A pergunta está aqui. Estimativas indicam que com a adição de 4% do biodiesel, ao final serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel. Considerando essa estimativa para o mesmo volume da mistura final, consumida no segundo semestre de 2009, qual seria o consumo do biodiesel com a adição de 3%? Então, essa questão é simples, gente. E eu vou responder, tem mais de uma forma de você resolver, mas eu vou tentar resolver de uma forma mais resumida possível e, de certa forma, usando regra de 3, tá? Mas o jeito como vocês escolhem a melhor forma de fazer. Eu posso até fazer das duas formas aqui, usando mais porcentagem, de fato, ou usando essa regrinha de 3 que sai bem moleza. Vamos lá. Quarta questão. Ó, o que a gente tem na questão? Tá? A gente sabe o seguinte, que para 3%, a gente não sabia para quanto 3% ou melhor, a gente tem que para 4%, a gente tinha 925 milhões de adicionados, né, de biocombustível, né? Não é isso? Vamos lá, vamos botar a questão. Ele diz assim, ó, a adição de 4
de biodiesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel. E pergunta, e com 3%, quanto seria? Tá. Com 3%, quanto seria? Então, essa é uma das formas mais fáceis de se fazer. Tá? A gente sabe que 3% é a mesma coisa de 0,03, né? E a gente não sabe quantos milhões de biodiesel teria para 0,03. Mas nós sabemos que para 0,04, ou seja, com a 4% dessa mistura, nós teríamos 925 milhões. Tá? Aqui está em milhões. Depois a gente passa para os milhões. Milhões. Como é que a gente descobre? Bom, se aumentou, é uma coisa que eu vou ensinar na próxima aula, mas já vou deixando a palhinha aqui. Se você diminui a quantidade disso aqui, você também diminui a quantidade dos milhões aqui, não é? Então você tem que pegar porque, claro, diminui a porcentagem. Então você tem que pegar o que nós temos aqui, uma proporção direta. Quando você aumenta o valor, você aumenta a quantidade também de combustível, do biocombustível. Se você diminui a porcentagem, você diminuiria também a porcentagem desse valor. Tá? Próxima aula vai ficar muito mais claro isso. Então é só fazer essa regrinha de 3. Em suma, é isso. Multiplico 0,04 por x, dá 0,04x. E eu multiplico 0,03 por 925. Então, 925 vezes 0,03. Isso vai dar x, 0,04x. Eu multiplico 925 por 0,03, que vai dar 27,75. E em seguida pego 27,75 e divido por 0,04. E quando divido por 0,04, vai dar 693,75. Seria esse valor em milhões. Tá? Isso vai dar alguma letra, né? Que eu acho que é a letra D, se eu não estiver enganado. Vamos lá? Letra D. Ok? Tá, para quem não gosta muito de trabalhar com números com vírgulas, principalmente porque tem uma divisão aqui, né? Pode trabalhar aqui direto. Ó. Chame aqui de x. 4 vezes x, 4x. 3 vezes 925, você pega o 3, porque aqui é 4%, tá? Vou botar aqui. Eu vou botar aqui de novo. 4% de x, ok? E aqui eu pego 3% de x e multiplico por 925. Então, 3 vezes 925 vai dar 2.775. Só que tem 1% também. E aí fica o x é igual a 2.775% dividido por 4%. O porcento vai cortar com 1%. Porque é o mesmo valor aqui. É 1 sobre 100, 1 sobre 100. Corta e corta. Porque todo número dividido por ele mesmo dá 1. E aí você ficaria só com 2.775 dividido por 4. Que quando dividisse ia ficar 693,75. Então seria muito mais fácil, entende? E chegaria na mesma resposta. Tá ok? É porque eu gosto de fazer assim. Não estava gravando. A fórmula do volume é essa aqui, ó. 4π r ao cubo dividido por 3. Então eu estou relacionando aqui duas variáveis. Π é um número, certo? Não é uma variável, é um valor, aproximadamente 3,14. O que eu estou relacionando quem com quem aqui? Eu estou relacionando o raio dessa esfera. O R é o raio da esfera.
que é desse centro da esfera até qualquer ponto da casca da esfera, é o raio da esfera. E o V é o volume dessa esfera, o quanto cabe aqui dentro dessa esfera. Então eu estou relacionando esse sujeito com esse sujeito. E é claro que eu posso relacionar várias coisas diferentes. Quando eu pego, por exemplo, e faço aqui, ó, a velocidade média é igual a distância sobre tempo. Eu estou relacionando a distância com a velocidade, o tempo com a velocidade. Então eu tenho uma relação. Então pense em uma relação como isso. Uma função também é uma relação. Se eu faço f de x é igual a 3x elevado a 4 mais raiz de x, isso é uma relação também. Eu estou relacionando o x com o f de x. Relacionando duas variáveis. Tá? Toda vez que nós tivermos um problema que envolva a porcentagem de uma variável, não quer dizer, se eu tiver, por exemplo, eu aumentar em 10% o raio aqui, não quer dizer que eu vou aumentar em 10% o volume. Então, se eu aumentar em 10% o tamanho desse raio, não quer dizer que eu vou aumentar em 10% todo o volume. Se eu aumentar aqui em 10%, em 30% o valor do x aqui, não quer dizer que eu vou aumentar em 30% também o valor final. É isso primeiro que eu quero que fique claro. Porque é um erro comum pensarem que isso vai acontecer. Isso só acontece, já vou dando um macete, isso só acontece quando é um problema linear. Por exemplo, aqui há uma linearidade. Tá? Aqui há uma linearidade. Isso se for diretamente proporcional, tá? Que é uma outra coisa que a gente vai aprender na próxima aula. Se for inversamente proporcional, vocês têm que ter outro cuidado. O D aqui, ó, é linear. Não tem nada elevado aqui, nem a 2, nem a 3, não tem uma raiz. Tá? Ele está purinho. No máximo, o que você tem aqui é se você tiver um número multiplicando, não há problema também. Ok? Não há problema. Se você tivesse 4 vezes D, por exemplo, não há problema. Ainda continuaria sendo linear. Se for linear, os 10% que você coloca em um impacta nos 10% no outro. Fora isso, não é verdade. Tá? Então não caiam nessa pegadinha. Não caiam. Agora vamos para a questão. Dado essa praticamente uma palestra, né? Falando sobre isso. Vamos lá. O fisiologista francês Jean, alguma coisa aqui, estabeleceu na primeira metade do século XIX que o fluxo de sangue por meio de um vaso sanguíneo em uma pessoa é diretamente proporcional à quarta potência da medida do raio desse vaso. Então vamos lá para a primeira informação que foi dada. Ele disse que, primeira questão, digamos que aqui é a circunferência do vaso sanguíneo. Tá? Ele disse que o fluxo de sangue, que é o quanto de sangue passa por essa secção, tá? Vou pegar aqui mais ou menos de lateral. Aqui eu estou pegando de frente, vou desenhar aqui lateralmente. O que é um vaso sanguíneo? Fluxo tem a ver com a quantidade que se pode passar nessa secção aqui. Tá? Isso é que é o fluxo. É o quanto que pode passar por esse mesmo lugar. E ele disse que o fluxo depende do raio, da quarta potência do raio. Então a gente sabe que o fluxo, o F, ele está relacionado com a quarta potência do raio. E ele fala que é diretamente proporcional, tá vendo? Diretamente proporcional. O que isso significa, professor? Significa que quando o F está crescendo, quando o raio está crescendo, o fluxo também está crescendo. E é bem óbvio isso, né? Se você tem uma abertura maior, se de vez esse raio aqui, que é daqui até aqui, você tiver um maior, daqui até cá, é óbvio que vai passar mais sangue. Então teria um fluxo maior, não é verdade?
Então é diretamente proporcional. Por quê? Quando você aumenta o raio, você também aumenta o fluxo. Então eu escrevo dessa maneira aqui. O fluxo é igual ao raio, só que é a quarta potência do raio. Raio é a quarta potência. Quer dizer que é igualzinho? Não. Pode ter aqui uma constante de proporcionalidade que a gente fala. A gente gosta de botar um K ou coisa assim. Só que ela não é muito útil para a gente, não. Ela em nada vai nos ajudar. Então eu nem vou colocá-la. Ela não vai ser útil para a gente no momento. O fato é, se eu aumentar 10% do raio, então se eu aumentar 10% do raio, quantos por cento eu aumentei do fluxo? Então eu vou pegar o raio, o fluxo vai ser igual a, no lugar do raio, eu vou colocar, o raio vai aumentar em 10%. Se o raio é assim, se ele vai aumentar em 10%, ele vai ficar R mais 10% do raio. Ora, um raio mais 10% do raio. Então, raio mais 0,1 do raio. 10% é a mesma coisa de 0,1. Então, eu tenho 1,1 do raio. Porque eu tenho 1 aqui, lembrem disso. 1 mais 0,1, 1,1. 1,1 do raio. A quarta potência. O fluxo vai ser igual. Aí eu pego esse 1,1 e elevo à quarta potência. 1,1 elevado a 4 é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Que, se vocês fizeram, deu aproximadamente 1,46. Então aqui deu 1,46 R elevado a quarta. Ou seja, houve um aumento de quanto? No lugar aqui de ter 1R elevado a 4, agora eu tenho 1,46 1,46 vezes R elevado a 4. Então eu tive um aumento de 0,46. Um aumento de 0,46. Então, 46%. Tá? Veja, esse jeito que eu fiz aqui, e bem mais, parece mais complexo, né, entre aspas, foi porque eu quis mostrar a vocês para qualquer relação, tá bom? Mas o pessoal aqui fez muito simples. Vocês podiam fazer muito simples sem fazer todo esse embaraço que eu fiz. Porque isso aqui que eu fiz foi justamente para você teorizar em respeito de qualquer relação. Tá? Por exemplo, a Adriana, ela fez bem simples. Ela chegou aqui, ela percebeu que, olha, o raio é 1, está multiplicando por 1. Mas aqui eu fiz o quê? Aumentou 10% o raio, então de vez 1 vai ficar 1,1. Ela disse 10% é 0,1, então vai ficar 1,1. Aí ela pegou 1,1 em outro momento, elevou a 4, viu que deu aproximadamente 1,46, fez essa continha, né? 1 vezes 1, 1,1 vezes 1, 1,1 e tal. Pronto, 46%. Ela resolveu em 3 linhas, praticamente. Tá? Eu estou fazendo assim porque eu digo que é o jeito mais elegante de se fazer, para compreender para qualquer relação. Tá bom? Fundo para gravar? O Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidos por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimento. E desse total, aí tem que ser 2/3, né? Que a barrinha não foi, né? Copiei a questão e colei lá e não foi a formatação. São produtos de plantio. Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. Aí ele vai dizendo aqui, 20% é na colheita, 8% é no transporte e armazenamento, os 15% na indústria de processamento e 1% no varejo e o restante no processamento culinário e hábitos alimentares. O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em 1 milhão de toneladas é igual a... Pô, gente,
Muito simples essa questão. Primeiro, o que é que a gente tem? São produzidos cento 150 e 150 milhões. 150 milhões de toneladas de alimentos. Toneladas. E desses, 2/3 é que vai falar ali sobre o do plantio. Então, 2/3 é de plantio. Ok? Então, que raiva que me dá quando isso acontece. Dois terços é com plantio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se tudo que eu vou falar em seguida é sobre o do plantio, então eu tenho que saber calcular 2/3 de alguma coisa. Por isso que eu botei aquelas questões lá de fração. É importante vocês saberem fração. Então, quanto é 2/3 de 150 milhões? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular 2/3 de 150 milhões. 2 vezes 150 dá 300. E quando eu divido por 3, multiplico por esse e depois divido pelo de baixo. 300 dividido por 3 dá 100. Então, 100 milhões desses 150 é plantio. Tá ok? Agora vamos para os desperdícios. 64% é desperdiçado. 20% é na colheita. Com 8 do transporte, 28%. 28 mais 15 dá 43. 43 mais 1 é 44. Tô errado não, né? Na conta? 44. Tá certo? Então, vamos fazer de novo a conta aqui, né? Então, se foi desperdiçado 64% e esses 44 já estão aqui dizendo com que foi, então 64% é o desperdício, é desperdiçado, e 44% desses está lá descrito do que é. Quando a gente diminui, a gente tem esses 20%, que esses 20% é justamente o quê? O restante no processo culinário e hábitos alimentares. Tá? É só fazer a continha. 20 mais 8 mais 15 mais 1, que dá 44. Quando eu pego 64 e diminuo por esses 44, dá 20. Ok? Muito bem. Então, 20, e é justamente isso que ele quer. Pronto. É só calcular 20% de 100 milhões. Quanto é 20% de 100 milhões? Bom, 20% é a mesma coisa de 0,2, né? Quanto é 0,2 vezes 100? 0,2 vezes 100 dá 20. Quem não gosta de número decimal, faz desse jeito. 20% vezes 100. 20 vezes 100, 2, 20, bota mais 2 zeros, dividido por 100, corta um zero com zero, um zero com zero. Tá o 20 do mesmo jeito. Tá bom? Multiplica esse por esse, divide por 100. Para quem quer fugir dos números decimais. 20 milhões. Vai ter que fazer só duas continhas. Que item foi esse? Item A, não foi? A resposta? Item A. Tá ok? Sétima questão respondida, né? Fácil também essa, não foi? Vocês acharam? Vou ver aqui a resposta. Fácil?
Ah, joia. A Dailane tá dizendo que foram as que conseguiu responder. Que bom, né? Que bom, né, mano? Mas isso varia, né? Esse negócio de facilidade ou dificuldade varia. Vou apagar aqui, tá? Que faltou um pedaço aqui. Aí ele falando sobre a produtividade. Então eu abri aqui, fui lá na questão lá no próprio Enem. Para achar a questão e ver essa partezinha, né? Essa frase aqui que foi o que estava faltando. Ó. Como eu expliquei a vocês, eu pego as questões de um banco de questões. Então ele estava lá, eu só fiz copiar. Eu não ocultei nada do que estava lá, entendeu, gente? Que seria muita sacanagem da minha parte, né? Se eu fizesse isso, né? Mas eu vou pegar e responder por aqui, ok? Para que a gente comente a respeito. Ó, bora lá. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares com maior produtividade e outra com 120 hectares com menor produtividade. Então, bora lá. Vamos já destrinchar isso aqui. Então, ele diz que tem um terreno, uma fazenda, e essa fazenda tem duas partes. Uma tem 120 hectares e a outra tem, que isso tudo tem 160. Então ele diz que tem uma com 120 hectares e essa outra aqui só tem 40 hectares. Para quem não sabe o que é hectares, hectares é uma região, um terreno de 100%. Tá? 100%. Depois vocês podem procurar lá, saber o que é um hectare. Então é 100 por 100 metros. Então, relacionado a hectares é o nome carinhoso para hectômetro quadrado, tá bom? Voltando à questão, ele diz o seguinte, que a área com 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 a outra. Então ele diz o seguinte, que essa área daqui, a produtividade dela é 2,5 vezes maior do que essa aqui. É 2,5 vezes mais a dessa aqui. Ok? A produtividade dessa área aqui. Ou seja, esse terreno aqui pode ser mais fértil aqui. Vai ver estar mais próximo de um rio e, portanto, mais irrigável. Tá? Pode acontecer. Agora vamos terminar de destrinchar a questão. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando a sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de terra. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Então vamos lá. Ó, ele quer produzir, ele quer aumentar a produtividade, quer aumentar em 15% a produtividade. E para isso ele vai comprar mais terreno desse tipo aqui. E é onde entra o que eu falei a vocês. Que para mim é muito simples isso. De que a produtividade, claro que depende da terra. E se ele diz que essa terra aqui é 2,5 vezes, tem uma produtividade 2,5 vezes maior, ele está falando que cada metro quadrado aqui, né, ou melhor, cada hectare, é isso que a gente vai falar, cada parte desse todo, então a gente pode falar de um hectare, cada hectare daqui, comparado com um hectare daqui, esse mesmo tamanho produz 2,5 vezes mais do que esse. É isso? Então, para mim, isso, quando eu falei a Francisco que para mim era óbvio, é por essa razão. Ele está comparando terra, certo? E está dizendo que esse pedaço de terra tem mais do que outro, está falando o quê? Não é do 40 que está todo, é desse pedaço aqui.
cada pedacinho desse, quando você pega, separa um pedacinho do mesmo tamanho e um pedacinho do mesmo tamanho, e você compara, esse pedacinho produz 2,5 vezes mais do que o outro pedaço. Tá ok? Então, como foi que eu respondi essa questão? Tá? Primeiro, eu calculei a produtividade. Eu calculei a produtividade. Total. Então eu fiz assim, ó. Pensei da seguinte forma. Vou colocar que para cada, como não tinha um valor definido, que ele não bota o valor, eu vou fazer assim, ó. Vou encarar produtividade 1 para essa de menor produtividade. Então, esse terreno aqui eu vou ter quanto de produtividade? Eu tenho 120 de produtividade. E esse aqui, quanto de produtividade eu tenho? Eu não vou ter 40, eu vou ter 40 vezes 2,5. Por quê? Porque cada um desse vale 2,5 em relação ao outro. Se cada um desse vale 1, esse aqui vale 2,5. Cada um desses daqui vale 2,5. Como eu tenho 40, 40 vezes 2,5. Pronto. Então a produtividade total vai ser 120 mais 40,5. Vou botar logo o total aqui, tá? Dá 220. Só vocês fazerem as contas aí. Vai dar 100. 120 mais 100, 220. Então, esse aqui é o valor da produtividade. Tá? Eu quero um aumento de 15%. Então, eu vou pegar e fazer 15% de 220. 15% de 220. É só multiplicar e depois dividir por 100. Quando eu faço essa conta, vai dar 25.000. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer a conta, né? Ele quer o novo terreno não, né? Ele só quer o valor que vai aumentar. Então, 15% vezes 220 dá 3.300. Quando eu divido por 100, dá 33. Corta um 0 com 0, um 0 com 0. 33. Então, olhando lá para a resposta, letra B. Ele tem que comprar 33 hectares a mais. Ok? 33, letra B.